Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada do Qualos Podcast. Esse é o único programa que reúne gastroenterologistas, endoscopistas e diversas outras especialidades para discutir os assuntos mais inovadores relacionados à medicina do aparelho digestivo. Aqui, nós estamos valorizando um conteúdo de qualidade e de confiabilidade, tratando os assuntos da forma mais séria possível. E nós vamos compartilhar aqui experiências, desafios e soluções que impactam diretamente na vida dos nossos pacientes e na dos profissionais da área da saúde. Nós vamos abordar estamos abordando temas como o tratamento das doenças gastrointestinais, novidades em pesquisa, tecnologia e inovação, além de, claro, discutir sobre a evolução da medicina e o impacto que essa evolução vem causando na sociedade. Nessa segunda temporada, nós decidimos abordar mais um tema de muita relevância no meio da saúde pública. Esse tema é a obesidade e, claro, o nosso viés aqui é o tratamento endoscópico da obesidade. O nosso primeiro episódio já teve uma repercussão incrível e, com certeza, o nosso segundo episódio vai ser maior ainda. Hoje, nós vamos conversar sobre uma opção que é muito interessante para os pacientes obesos, né, e com sobrepeso, que é o balão intragástrico. Nós vamos abordar aqui hoje o que é a técnica do balão intragástrico e como essa técnica funciona e quais os seus resultados. Nós também abordaremos qual o tipo de balão que nós devemos escolher para o nosso paciente, qual a técnica para a introdução do balão e depois qual a melhor técnica para a retirada desse balão. E aqui nessa mesa nós temos pessoas experientes para falar sobre isso. E, claro, quais as complicações do balão intragástrico e como nós manejamos essas complicações. E, claro, nós também vamos tentar abordar um pouco das perspectivas futuras do uso do balão. Mas antes de começar, para vocês que ainda não nos conhecem, você que está aí nos acompanhando no YouTube, nos ouvindo no Spotify, eu sou o Gabriel Leão, eu sou médico gastroenterologista e endoscopista do Hospital São Lucas da PUC e sou professor da Escola de Medicina da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e também preceptor do Centro de Ensino e Treinamento em Endoscopia do Hospital São Lucas da PUC. Aqui comigo na mesa, nós temos os nossos integrantes aqui desse projeto, o Dr. Mauro Maia e o Ari Leão. Então, eu vou pedir, Ari e Mauro, que vocês se apresentem aí para as pessoas que ainda não conhecem vocês. Vai ser um grande prazer, eu acho que muito interessante o assunto, estou bem empolgado. Meu nome é Mauro Maia, sou médico endoscopista e gastroenterologista, trabalho no Hospital da PUC como preceptor do SET e do Hospital Moinhos de Ventos também. Vai ser um grande prazer aí conversar sobre o balão. Bom, meu nome é Ari Leão, sou médico gastroenterologista e endoscopista, chefe do serviço de gastro e endoscopia do Hospital São Lucas da PUC e coordenador do Centro de Treinamento em Endoscopia do Hospital São Lucas. Muito bem. Antes de apresentar o nosso convidado, que está aqui hoje, e Ari e Mauro, acho que nós convidamos a pessoa certa para falar sobre o balão intragástrico, porque eu tenho certeza que esse episódio de balão vai repercutir muito, né? Então, nada melhor que o nosso convidado que está aqui hoje. Eu quero me dirigir para você que está aqui nos vendo, né? Ou nos ouvindo aí no Spotify, ou também vendo os nossos conteúdos nas redes sociais, para que você consiga se engajar nesse projeto cada vez mais, ele vai esse projeto o mais longe possível. Que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, né? Que dê like, que compartilhe, né, os nossos conteúdos, para que nós consigamos interagir com vocês, né? E consigamos entender também como os episódios têm atingido aí os nossos espectadores, certo? Vamos lá. Então, agora é a hora de apresentar o nosso convidado, tá? Já que a gente está pronto para a conversa, a gente está aqui hoje com o Lisandro Nader, né? O Lisandro é um parceiro nosso aí, né, de dia a dia, está lá em Pelotas, a gente encontra ele principalmente nos congressos, nos eventos, bastante, né? O Lisandro é médico gastroenterologista e endoscopista, ele é mestre e doutor em hepatologia, né? Ele é responsável técnico pelos serviços de endoscopia digestiva da Clínica Tesla e da Endo, em Pelotas, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Ele é membro da Comissão Jovem Gastro, da Federação Brasileira de Gastro, e é coordenador acadêmico da pós-graduação em endoscopia digestiva da Faculdade Cetros, em São Paulo. Lisandro, muito bem-vindo ao Qualos Podcast. Muitíssimo obrigado, Gabriel.
Mauro, Ari, amigos de longa data, e tenho certeza que o convite se deve muito à nossa amizade que não é de hoje. Então, eu estou muito feliz, é uma alegria para mim muito grande poder estar aqui com vocês, participando desse programa, desse podcast que já é um sucesso, né? Trazendo informação de qualidade e que tenho certeza que cada vez vai crescer mais, porque está capitaneado aí por pessoas do mais alto gabarito e colegas com uma expertise muito grande na área da endoscopia, são realmente craques da endoscopia. Então eu fico muito feliz. E poder falar de um assunto cujo tema central ele é a obesidade. Só para dar um briefing, assim, embora não seja exatamente do balão, mas existem 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos, 15 milhões de pessoas nos Estados Unidos com obesidade grau 3. E só 216 mil pessoas que realmente receberam intervenção bariátrica nesse período. Então, vejam a quantidade, o gap imenso de pessoas que não foram captadas para receber a intervenção bariátrica. E, de outro lado, os pacientes com sobrepeso, obesidade grau 1 ou 2, eles recebem tratamentos pouco eficazes. Então, eles continuam aumentando as comorbidades. Então, isso é um tema muito importante. A gente tem que ampliar essa discussão, porque realmente é muito importante a obesidade. Isso só reforça, né, o tema que nós estamos abordando aqui nessa temporada. E hoje eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito sobre um tema que é um dos tratamentos que nós temos a oferecer, que é o balão, né? Só antes da gente entrar no tema específico, deixa eu entender um pouco contigo, Lisandro, um pouco mais da tua história, né, para o pessoal que está nos assistindo, que não te conhece ainda. O que te fez decidir, né, em evoluir para o lado da gastroenterologia e da endoscopia digestiva, só para a gente entender um pouquinho da tua história? Gabriel, eu comecei a me decidir quando eu me dei conta que eu não ia conseguir ser jogador de futebol profissional. Então eu me decidi... Jogar no Pelotas, Então eu acabei, dentro da faculdade de medicina, o meu pai foi professor da universidade, foi professor da faculdade de medicina, gastroenterologista, foi diretor da faculdade por muito tempo. Então, foi uma pessoa que desde sempre, né, me estimulou e em quem eu me espelhei e me espelho até hoje. Então, desde antes da faculdade, eu já o acompanhava, né? Então, não foi muito difícil a escolha pela gastroenterologia. Desde o início da faculdade, já tinha essa veia, né, da gastroenterologia. Acabei que... por influência dele, por estímulo, conheci vários serviços de gastroenterologia no Brasil, então, durante a faculdade. Então, acabou sendo, né, uma escolha meio que natural. Eu sempre gostei muito da área da gastroenterologia. Acabei vindo para Porto Alegre fazer residência, fiz residência de clínica médica e de gastroenterologia no Hospital São Lucas da PUC, né? Então, onde tenho muitos mestres, né, e amigos queridos que levo até hoje. Da casa. Da casa, né? Então, depois fiz mestrado, doutorado, acabei voltando para Pelotas e estou na área da endoscopia até hoje. Show. Vamos falar um pouco de balão, então, Mauro e Ari. Vamos contextualizar para as pessoas inicialmente. O que é essa técnica, né? O que é a técnica do balão intragástrico? A gente sempre fala, Lisandro, aqui a gente tem espectadores de diversas áreas, assim, então desde do cirurgião ao endoscopista em formação, né? Acadêmicos de medicina, então pode ser que nem todo mundo esteja totalmente habituado à técnica, né? Então eu vou pedir, Ari e Mauro, que vocês nos contextualizem um pouco o que é a técnica, como ela é feita e por que ela tem esses resultados, né, na obesidade e no sobrepeso. Bom, então, acho que é importante a gente colocar a importância do assunto, né? Então, a obesidade hoje no nosso país é um problema, uma epidemia de saúde, né? Onde nós temos aí, atualmente, 56% da população brasileira ou está com sobrepeso ou está com obesidade, né? E se estima que a obesidade, né, que hoje está em torno de 16% a 20%, que ela chega a 30% da população brasileira a partir de 2027. Então, veja o tamanho do problema, né? Crescente, né? Crescente e a gente vai se espelhando, né, na estatística americana que nos mostra aí que essa curva é muito perigosa.
E existem várias técnicas para perda de peso que vão desde a perda de peso pelo método tradicional, com modificação de estilo de vida, atividade física, até outras técnicas que vão evoluindo, medicamentosa, balão intragástrico, técnicas endoscópicas para perda de peso, técnicas cirúrgicas, mas todas elas são ferramentas para tratamento de uma doença crônica e todas elas têm o seu lugar. O balão intragástrico, ele é um dispositivo, que é importante que a gente reforce aqui, que ele é um dispositivo que é um dos poucos que a gente tem que é completamente reversível, ou seja, tirou o balão, terminou o efeito e terminou os para-efeitos. Hoje a gente tem algumas outras coisas que estão surgindo e que a gente não sabe ainda a longo prazo como serão, a gente vai discutir aqui no andamento. É basicamente um dispositivo que é uma esfera siliconada, onde nós podemos preenchê-la de líquido ou de ar, a depender do tipo do balão, posicionamos ela dentro do estômago e ela ali exerce mecanismos, tanto mecânicos de ocupação de espaço, quanto estímulos que levam à saciedade. Então, basicamente, ela funciona assim. Mauro, fala um pouco mais para nós sobre o balão. O mais importante que eu vejo é que dentro das técnicas, dentro da terapêutica para a obesidade, o balão ele se posiciona entre o manejo clínico e o cirúrgico. Então, nós temos o manejo clínico, que o Ari comentou, e nós temos o manejo cirúrgico da obesidade. O clínico vai desde que já foi colocado, e então é como se fosse uma transição para mais próximo do manejo cirúrgico. Então, a gente tem um manejo endoscópico posteriormente, através de técnicas que reduzem a cavidade gástrica, e depois a cirurgia. O balão é importante dizer que ele é colocado através da endoscopia. Então, o Ari comentou bem, se começou então a pensar, a planejar um objeto, um material que ocupe o espaço do estômago e não deixe o alimento entrar, né? Vamos dizer assim, esse é o primeiro grande fator. Restritivo Restritivo. Mesmo, né? E isso tudo é feito por endoscopia. Através da endoscopia, a gente coloca o balão intragástrico. Atualmente, existe um balão que se chama um balão deglutível, isso a gente vai discutir depois, que é colocado sem endoscopia. E ele é expelido posteriormente, dentro de 4 meses. Então, tem uma outra técnica sem endoscopia, mas basicamente o balão colocado hoje, a maioria é através da endoscopia. E só antes de botar o Lisandro e já chamar o Lisandro para a conversa, deixar claro para as pessoas, né, que estão escutando que o balão ele tem seu efeito principal restritivo, mas ele também tem um seu efeito em produção hormonal relacionado à saciedade, né? Então, claro que isso já tem alguns estudos que trazem um maior efeito sobre a grelina, né, que seria essa relação hormonal com saciedade. Outros não mostram tanto, mas talvez sim tenha essa relação também, não só restritiva do balão, mas é claro que a principal ação dele é restritiva. Lisandro? O efeito, vamos dizer, hormonal, ele parece existir, mas às vezes tem pacientes que não é tão intenso, é mais fugaz, né? Então não é tão... Mas todo o tratamento visa isso. Até trazer o Lisandro, eu queria que ele comentasse também da questão balão, técnica. Depois a gente pode entrar na técnica, mas assim, dentro disso, Lisandro, aonde esse tratamento entra? Em qual paciente a gente vai utilizar o balão? Assim, o balão, como o Mauro estava comentando, ele é uma técnica, assim, ele é mais efetivo que as mudanças de estilo de vida e ele é menos agressivo que a cirurgia bariátrica, né? Então, ele tem o seu espaço, que eu julgo bem definido. Ele está indicado para pacientes com IMC maior ou igual a 27,
para pessoas que queiram perder peso para reduzir a sua condição de doenças graves. Ele está indicado para redução de risco anestésico cirúrgico. Ele está indicado como uma terapia de ponte naqueles super obesos para cirurgia, para redução de risco anestésico e complicações cardiorrespiratórias numa cirurgia bariátrica posterior. Então, ele tem as suas indicações e onde eu acho, e respondendo a tua pergunta, Mauro, que a melhor indicação é naqueles pacientes com sobrepeso e obesidade classe 1, 2. Né? Especialmente se esses pacientes são metabolicamente ativos. Porque o balão, ele não funciona sozinho. Nós precisamos entender que é fundamental que haja um conhecimento por parte das pessoas que o balão precisa ter de uma equipe multidisciplinar, assim como a obesidade é tratada multidisciplinarmente, o balão precisa de um endoscopista, precisa do nutricionista, precisa que o endocrinologista esteja junto, precisa que um psicólogo, um psiquiatra e um profissional de educação física, porque sem atividade física e sem acompanhamento nutricional, a gente não vai ou vai dificultar o resultado com a perda de peso esperada, que é, em média, 15% do peso. Né? Esse é o número que a gente precisa guardar, assim. Foi publicado há uns anos atrás um consenso brasileiro sobre balão intragástrico. Né? Foram 39 especialistas e foi avaliado mais de 41 mil balões. E a média de perda de peso nesse estudo brasileiro foi de 18 quilos. E a média de redução no IMC foi em torno de 7. Então, esse é um número para a gente gravar, assim. E claro que vai depender de cada paciente, vai depender da equipe, vai depender do engajamento. Eu acho muito importante essa fala do Lisandro, porque não existe técnica de tratamento para a obesidade sem a base da pirâmide, que é modificação do estilo de vida. Então, a gente tem que deixar bem claro isso, eu acho que é o que leva ao sucesso do tratamento, esclarecer para o paciente e ver as expectativas do paciente e as expectativas médicas que a gente busca. Porque é um método que a gente está falando que ele tem um potencial médio de perda de peso em torno de 15%. Isso é a média. É claro que eu já tive pacientes que perderam muito mais do que isso, mas também tive pacientes que perderam menos do que isso. Tá? Então, quando a gente vai propor a técnica, ou o paciente, porque no caso do balão, na maioria das vezes o paciente vem nos procurar, né? Doutor, eu ouvi falar que tem uma técnica que é o balão intragástrico, como é que é? Eu posso fazer? Eu vou perder peso? Depende. Tá? Qual é a tua expectativa? Quanto de peso tu intenciona perder? Vamos ver aqui como é que funciona. Na experiência de vocês, assim, qual é o melhor paciente para o balão? Pois é, eu acho... Nesse contexto, assim... Será que é esse que vai fazer ponte para a bariátrica, porque é um super obeso? Será que é esse que... E vou dar uma introdução, assim. Vou dar um cenário. Paciente com IMC de 30, mas que durante a pandemia ele sempre teve um IMC de 25, 26 e na pandemia foi para 30, a curto período. E vem procurar e parou com exercício e tal. O outro paciente é desde pequeno, com 12 anos, tem um IMC de 30. E tem uma alimentação... Entende? Uhum. Qual é o melhor? Qual o melhor cenário? Eu tendo a pensar que é esse paciente que pode voltar ao peso anterior mais rapidamente. O balão é muito importante para esse quick start, assim, né? Para dar um empurrão inicial na perda de peso. O paciente se perdeu um pouco. Se perdeu um pouco e ele precisa retomar aí 10, 15 quilos a menos, né? Então, nesses teus dois cenários, eu tenderia a botar uma expectativa maior de sucesso no resultado no paciente da pandemia. Até porque a gente sabe que o balão intragástrico, a grande parte do peso que ele vai perder estão ali nas primeiras 12 semanas, né?
Então, ali é que ele atinge o seu potencial máximo, e é uma perda de peso rápida, e, em geral, isso motiva muito o paciente a modificar o estilo de vida e tal. Mas eu vou responder essa tua pergunta, Mauro, de qual é o melhor paciente. O melhor paciente é o paciente motivado. Porque ele tem que ter a real noção que não existe mágica em obesidade. Existe um trabalho duro de tratar uma doença crônica. E a motivação é fundamental. Se engana o paciente que vai lá e acha que porque botou o balão intragástrico está resolvida a vida dele. Não está. E não só o paciente, né? Muitos vão estar com um problema daí, né? E não só o paciente, mas também o médico que trabalha com obesidade. Porque esse é um tipo de tratamento que é muito tentador, né? Porque o paciente já chega para ti com uma ideia de, muitas vezes, que eu vi esse balão, como o Ari estava comentando anteriormente, parece ser algo relativamente mais simples, onde não tem complicações, ou pouquíssimas complicações. Eu vou botar o balão, vou ficar lá meus 6 meses com o balão, até 1 ano, dependendo. Vou perder o peso, vou tirar o balão e está resolvido. Isso é tentador para o paciente, é tentador às vezes até mesmo para o médico que lida com obesidade, não tem mais conhecimento sobre os detalhes, esses detalhes que a gente vem conversando aqui, né? Do quão importante uma equipe multidisciplinar, que talvez seja um start para uma mudança de estilo de vida, que o balão pode sim servir muito para isso, mas que não é milagre, né? Eu acho que é isso, a gente tem que ter o discernimento, inclusive muitas vezes em contraindicar um procedimento, porque ele não vai dar resultado. Se a pessoa não tá motivada, não tem tudo isso que foi comentado aqui, a chance ela diminui. Então nós temos que ver qual é a melhor alternativa para aquela pessoa. E isso é o papel do médico, proteger o método. Uhum. Entende? A gente tem um método que não pode ser queimado. É eficaz e a gente tem que proteger. Então, no momento em que a gente contraindicar o balão, às vezes é melhor para o paciente e melhor para o método. Totalmente de acordo. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Agora, pegando um pouquinho, e qual é, assim, na tua opinião, Lisandro, o paciente que não pode colocar o balão? Então, existem eu acho super importante esse ponto, porque a gente não pode falar só da indicação, tem que lembrar fundamentalmente das contraindicações. Então, por exemplo, paciente dependente de álcool e drogas, paciente com varizes de esôfago. Só um parênteses para quem... A gente, sempre quando vai colocar o balão, nós precisamos obrigatoriamente fazer uma endoscopia antes da colocada, justamente para avaliar se existe alguma contraindicação. Então, varizes de esôfago, uma hérnia de hiato grande com mais de 5 centímetros, paciente com úlcera gastroduodenal ativa, pacientes que até o momento que submeteram a algum procedimento cirúrgico, né, não podem, até o momento, colocar o balão. Então, e aí lembrar também, assim, existem as contraindicações relativas, por exemplo, esofagite C e D, uma contraindicação relativa, doença inflamatória intestinal, contraindicação relativa. Mas lembrar que não é contraindicação o paciente que tem esofagite A e B, não é contraindicação, é H. pylori, gastrite, pólipo hiperplásico, não são contraindicações. Uhum. Eu já ia fazer essa pergunta, como tu maneja o paciente que tem bastante sintoma de refluxo e te procura e tem boa indicação de balão, assim, tu orienta esse paciente que esses sintomas podem piorar, mas que existe tratamento para o refluxo? Isso, nós usamos rotineiramente inibidor de bomba de prótons, né, no paciente que coloca o balão. Então, o balão pode piorar o refluxo ou pode exacerbar um refluxo latente, vamos dizer assim. Então, o inibidor de bomba de prótons durante todo o período do balão, quer seja 6 meses ou 12, ele usa. E aí, voltando um pouquinho lá atrás na técnica e no que a gente faz, é um procedimento ambulatorial que precisa de um jejum de 8 horas, endoscopia, um procedimento rápido, simples, reversível, com índice baixo de complicações sérias. Mas é que aí nós utilizamos, durante o ato da colocação, a gente já utiliza o inibidor de bomba endovenoso, a gente mantém antiemético, usamos de rotina dexametasona e ondansetrona, e usamos uma morfina subcutânea para analgesia, e depois mantemos esse paciente, além do IBP, pela questão do refluxo, nós mantemos durante 5, 7 dias um antiemético fixo,
A Associação Americana preconiza até 2 semanas de uso contínuo de antiemético. E analgesia se necessária. É assim que a gente tem feito nas colocações. E sem a intubação, sedação consciente. Não há obrigatoriedade de intubação para a colocação do balão. Então, sedação, né? Sempre eu coloco com o médico, com o anestesiologista junto, mas na retirada do balão, sim. Na retirada, é isso. Eu vou fazer mais uma questão, assim, que já entraste na questão da técnica de colocação, então, e a gente sabe que tem tipos de balão, né? Isso. Na questão... tem balão 6 meses, 1 ano. Como é que é a tua avaliação? O que tu achas, a tua experiência na questão dos tipos? Então, eu acho que isso tem que ser muito bem decidido, discutido com o paciente. Né? Então, aquele paciente que vem motivado, aquele paciente que já estudou sobre a técnica, está em grupos de obesidade, aquele paciente que quer muito colocar o balão, que está fazendo atividade física ou que vai voltar próximo, que já acompanhou com o psicólogo, já falou com o nutricionista, esse eu tendo a indicar um balão mais curto, de 6 meses. Aquele paciente que tem um processo de uma adaptação mais lenta, que ele vai retomar as coisas um pouco mais devagar, eu tendo a colocar o paciente o balão de 12 meses. Tendo a fazer essa diferenciação entre um e outro. Mas falando ainda sobre o tipo de balão, né, aí eu vou pegar aquele gancho do Ari, que disse o melhor paciente é aquele que está motivado. Eu acho que o melhor balão, o tipo de balão, é aquele que o médico endoscopista está mais treinado, está mais habituado a colocar. Então, eu acho que isso também deve ser levado em consideração na hora da escolha. E só para explicar para o pessoal, assim, dos tipos, né, que a gente tem hoje em dia. Isso, a gente tem os balões de ar, né? Temos os balões de líquido de 6 meses e 12, temos os balões ajustáveis, né? E temos o deglutível, que recentemente entrou no mercado. Então, acho que dependendo desses fatores que a gente comentou, é isso que eu tenho utilizado na minha prática diária. A gente tem aí os estudos nos mostrando, né, que há uma certa diferença de resultado dos balões de 6 para os de 12 meses. Né? Ao que parece, os balões com o melhor resultado a longo prazo, né? E a gente tem que ler isso como capacidade do paciente sustentar a perda de peso depois que ele tira o balão. Né? Então, parece ser dos balões líquidos de 12 meses. Então, os trabalhos nos levam a crer que os balões líquidos de 12 meses, eles têm uma certa vantagem nisso. Me parece, não sei o que parece a vocês, mas me parece muito mais que essa vantagem, ela está baseada em dar mais tempo ao paciente de modificar o seu estilo de vida. Porque aquele pico de perda, tanto faz em qualquer um dos balões, seja de líquido, seja de ar, seja de 12 meses, seja de 6 meses, o pico de perda segue sendo até as 12 semanas. Depois é uma questão de ajuste de estilo de vida e o paciente já vai perdendo peso mais lentamente. Tanto que lá no final do uso do balão, a diferença é muito pequena entre o balão de 6 e o de 12 meses, para o volume de perda de peso. Mas para manutenção, ao que parece, o balão de 12 meses leva alguma vantagem. Talvez a plausibilidade esteja aí mesmo, né? A gente já discutiu que a base do tratamento é a mudança de estilo de vida nesse período. A gente ganhar mais tempo para a mudança de estilo de vida dá uma plausibilidade para esse resultado, né? De ter uma manutenção da perda de peso por mais tempo. E, claro, não vai perder mais porque o pico já passou. E né? Parece que os balões de líquido, eles tem uma perda de peso um pouquinho maior do que em relação ao balão de ar. A diferença pro ar é que ele tem menos par-efeitos. Né? A incidência de par-efeitos com o balão de ar parece ser menor. Então eu vou pegar... que o de ar, ele tem um pouco de... Vamos dizer... A indicação dele mais para um tipo de paciente que é mais difícil, que a gente sente que vai ser mais difícil para a questão de sintomas, né? E a gente pode entrar depois na questão do pós-balão, né? Então, e parece estar mais para aquele paciente adolescente, vamos dizer assim,
né? Que toleraria menos. Toleraria menos, talvez não entender, né? Até entender, mas o parefeito é menor. Apesar que os balões que estavam no mercado era muito difícil de tirar, retirar, então assim, tecnicamente ele é um pouquinho mais complicado. Então ele tem vamos dizer, um uso mais... E vale muito a experiência mesmo, né? Como o Lisandro falou, a experiência de cada um com o tipo de balão, né, que mais usa. Talvez isso seja realmente o grande ponto para evitar complicações maiores, assim, né? Eu vou pegar o gancho do parefeito, né? Lisandro, e aquele paciente que vai lá e diz assim, não, mas é só um balãozinho, eu vou colocar um balãozinho, tá? E como é que é, doutor? Eu coloco hoje, amanhã eu sou piloto de avião, amanhã eu já estou tranquilo, posso ir pilotar avião, né? É só um balãozinho, como é que é isso aí? Como é que é o parefeito? Como é que são os primeiros 10 dias? É bem assim ou não? Eu já coloquei em piloto de avião, e já coloquei, por exemplo, um colega médico, cirurgião, que disse assim, eu tenho cirurgia amanhã, e eu preciso botar o balão hoje, mas eu tenho cirurgia amanhã. E foi e operou e não teve nada. Então, é muito individual. Então, o parefeito é muito individual. O que eu observo é que os pacientes que têm menos parefeito são justamente os pacientes motivados, engajados, que estão preparados emocionalmente para a técnica, né? Que entendem o que vai acontecer com ele, que a gente vai botar um corpo estranho no estômago, né? Então, assim, existem parefeitos. Felizmente, não são parefeitos sérios, mas a gente tem que estar de olho. E uma dica que eu daria para quem está querendo se aventurar, né, nos balões fique junto do seu paciente, disponibilidade, né, porque o paciente vai ter parefeito e ele precisa ter acesso à equipe, se não for a você que colocou, a sua equipe, a sua enfermeira, para que esses parefeitos sejam tratados o mais precocemente e a gente não tenha que, por exemplo, retirar precocemente um balão. Os parefeitos mais comuns, né, disparado, são os parefeitos gastrointestinais, né? Existem séries que relatam até 92%, e o que a gente vê é náusea, vômito e dor abdominal. Isso é o mais comum. Se a gente não tratar e não se der conta rápido disso, o paciente pode desidratar, insuficiência renal, distúrbio eletrolítico, e aí a gente entra numa cascata que pode ser indesejado. Então, não é só assim, só vou colocar um balão e deu, né? Nós precisamos estar atentos. Deixa eu já aproveitar que o Lisandro já está dando dicas para quem quer se aventurar, né, na colocação de balão. Eu vou pedir a ajuda de vocês aqui para a gente passar um balão aqui falando e orientando as pessoas então, que querem se aventurar e que têm curiosidade sobre evoluir nessa técnica. O que a gente precisa fazer, né? E também no momento que a gente entra na sala de endoscopia, quais são os passos que são dados ali para colocar esse balão e colocar o balão da forma correta. Eu já vou começar dizendo o que o Lisandro já falou, o Ari, o Mauro aqui. A primeira parte é óbvio, orientar bem o paciente sobre os parefeitos, primeiro sobre os efeitos do balão, mas depois sobre os parefeitos para que esse paciente não seja pego de surpresa, né? Uma indicação correta, e aí a gente vai para a sala de endoscopia. Me ajudem aí a passar esse balão para que as pessoas entendam o que a gente precisa ter de material, mas o que a gente precisa ter já de habilidade endoscópica para se aventurar nessa técnica. Qualquer um pode ter, que começa a fazer endoscopia. O Ari já pediu a palavra. Só fechador. Sinal que eu entrei num assunto bom. Não, eu só entrou, perfeito. Mas eu vou dar, eu vou deixar para você. Só vou dizer uma coisa fundamental. Se a gente não tiver uma equipe não só médico, mas a enfermagem, o anestesista, todo mundo engajado e sabendo o que vai acontecer de técnica, é fundamental. Então, a gente tem que ter quem conhece. Não é alguém que está ali na primeira vez, ou pode ter alguém aprendendo junto, mas a equipe tem que saber e conhecer a técnica. Porque pode virar uma tragédia, né? A retirada, principalmente... eu acho que a primeira coisa, assim, que a gente tem que ter é treinamento, né? Eu tive uma facilidade. O Dr. Mauro é o meu mestre dos balões. Então, assim, eu comecei a passar balão intragástrico com a supervisão do Mauro, com uma grande vantagem, que a gente trabalha lado a lado, né, no mesmo local. Então, eu tive essa facilidade. Mas hoje a gente tem cursos para colocação de balão, treinamento. Não recomendo você, sem experiência nenhuma, um local que você não tem pessoas experientes, simplesmente definir que vai começar a colocar balão intragástrico sem treinamento. Então, acho que a primeira parte
é o treinamento. Perfeito. Eu aqui vou fazer uma menção. Eu aprendi a passar balão com o professor Arthur Parada, né? E através do Duda, né? Que possibilitou com que eu fizesse esse treinamento com ele. E depois o Duda me ajudou muito nas colocações. Então eu estou totalmente de acordo. Há que ter treinamento, né? E estamos na sala. Nós temos que ter pelo menos 2 balões, porque já tive situação, é muito raro, mas eu já tive situação do balão estar sendo inflado e ele furou. Então, nós precisamos tirar e tem que ter todo o material para retirada. Não é só uma colocação, não. A gente tem que estar com toda, além da equipe treinada, com todo o material necessário. Então, no mínimo 2 balões, um de reserva ali, né? Material para retirada também, caso seja necessário. Acho que isso é importante. Certo. E é um exame longo? É um exame que tem uma duração semelhante a uma endoscopia convencional? É um exame muito rápido, né? Assim, uma colocação em 10 minutos se coloca um balão, né? Bem treinado, né? Colocação e retirada é isso aí, 10 minutos para colocar e 10, 15 minutos para retirar um balão. Ótimo. Maravilha, maravilha. Bom, já falamos então da retirada também, né? Que o Lisandro já tinha comentado da importância, né? De proteger via aérea, de tomar ainda um cuidado redobrado nessa retirada. Vocês têm alguma dica para dar a mais nessa retirada do balão ou até mesmo na introdução? Na introdução, a gente tem que decidir algumas coisas, né, dentro da técnica e em relação ao líquido que a gente coloca, né? Então, a gente sabe que o líquido que é soro, né, na maioria dos balões, né, a gente sabe que o balão deglutível, que não é endoscópico, é um outro líquido, que é um líquido, né, inerte, assim, que a empresa não fala o que é, mas é um líquido que vem junto. E o que a gente coloca assim, de quantidade? Como é que se decide isso na hora da colocação, que é importante? A gente sabe o que é importante. A gente tem dois marcos, assim, né? O mínimo seria 400 ml e o máximo 700 ml para preenchimento do balão. Isso depende muito da capacidade do estômago, né? E aí o endoscopista acaba definindo isso durante a colocação. Eu geralmente vejo esse preenchimento do balão em retrovisão, consigo ter uma ideia melhor do quanto que está sendo preenchido e do estômago, a capacidade de acomodar no fundo gástrico, né, que é o local onde tem que estar colocado o balão. Então, entre 400 e 700, uma média de 600 ml é o que a gente coloca, mas depende muito da capacidade do estômago. A gente coloca normalmente, só complementando, né, o azul de metileno, que é um corante, né, a quantidade varia, mas é 2%, né? Agora me falhou um pouco, mas é 2%. E a gente coloca de 10 a 15 ml, tá? E esse azul de metileno, ele ajuda muito na questão de se ocorre alguma complicação com o balão durante o tratamento, que é uma perfuração, um vazamento da válvula, um rompimento. E a urina, né, vai ser filtrado, o azul de metileno sai na urina uma coloração mais esverdeada e o paciente avisa, né, e aí se retira dentro de máximo 72 horas, é o indicado, preconizado, né. Uhum. Então tem mais essa... E me digam uma coisa, a gente conversou que tem pacientes, né, que colocam o balão, isso varia muito de paciente para paciente, né, a sintomatologia ali nos primeiros dias e tudo mais. Mas o que faz vocês fazerem uma retirada precoce de balão? Vocês te depararem com o paciente depois da colocação do balão e dizer, não dá mais, eu não vou conseguir segurar, vou ter que tirar o balão desse paciente. Isso, tem alguma coisa que faz vocês fazerem isso? Gabriel, assim, a taxa de retirada precoce, nesse consenso brasileiro, foi 2,2%. Nos estudos, gira em torno de 3% a 10%, né, de taxa de retirada precoce. O que faz... E o retirada precoce, entenda-se, até 30 dias da colocação do balão. Isso. Tá? Fundamentalmente, é aquele paciente que está tendo muito sintoma e uma intratabilidade clínica, aquele paciente que tem tido muita dor, náusea, vômito, ou que fez uma pancreatite. Às vezes, a gente faz uma endoscopia na tentativa de reposicionar o balão, às vezes o balão migra, né? Mas, fundamentalmente, esses pacientes é o que acabam indo para a retirada precoce. Eu tenho uma percepção
de que o paciente, a maior taxa de retirada precoce de balão é o paciente que ele não está bem orientado. Sim. Que ele não tem a perspectiva dos efeitos adversos que o balão pode causar, principalmente no período de acomodação do balão no estômago, que são os primeiros 10 dias. Então, eu acho que se você está com um índice de retirada precoce muito alto, deve rever a indicação. Deve rever a orientação do paciente. E tem aqueles casos, claro, que é o paciente que ele não tolera mesmo, e que não tem jeito de saber antes, né? A gente só sabe depois que passa o balão. Tem casos raros, como pancreatite induzida, que você tem que retirar. Os casos de hiperinsuflação, que aí já é um pouquinho mais tardio e tal, mas tem casos que realmente você tem que tirar antes do tempo previsto. Eu tenho uma questão. Em relação, né, Lisandro, a um problema que acontece às vezes, que é a impactação do balão. É um problema chato de resolver, mas como tu lida com isso, né? Então, aquele balão que ficou num formato esférico, adequado, mas ele não consegue ficar na posição correta, ele não consegue ficar no fundo gástrico. O estômago do paciente, ele acaba impactando no ânus. Como é que a gente maneja isso? É difícil. Primeiro que é raro, felizmente, né? Mas pode acabar fazendo uma isquemia local ali, né? Úlcera isquêmica. Eu acabo, nos pouquíssimos casos que tive, retirando o balão, né? Não sei se é essa a conduta que... Aí a gente vê que tem um balão que dá para tentar o resgate, né? Que é o balão ajustável. Que às vezes tu bota um pouco mais de líquido nele, né? E ele dá um grip no fundo, né? E a gente acaba resolvendo. Mas também vejo isso, Lisandro. Para o paciente que não tem essa opção de ajuste, dificilmente tu vai conseguir manejar, porque tu reposiciona, tu dá uma chance, né? Tu reposiciona, tu ensina o paciente, deita de decúbito, tu massageia, pode fazer manobra, né? Bota. Mas a gente vai vendo que isso vai ficando tão repetitivo, que o paciente vai entrando numa certa fadiga desse sintoma. Esse paciente é um paciente que desidrata muito, tu precisa, via de regra, internar, hidratar. Então, é uma situação muito complicada de manejar. Então, eu acho que esse paciente realmente é um paciente que dificilmente a gente não vai tirar, né? A gente vem falando aqui há 40 minutos, né? E eu acho que tem uma coisa que resume boa parte disso que a gente falou, né? A gente tem que trabalhar muito bem a expectativa desse paciente, né? Para terapia. Porque a gente falou aqui das indicações, que não é para todo mundo, da questão da complexidade em si de selecionar esse paciente e depois de fazer o procedimento, o exame, que para alguém bem treinado não se torna tão complexo, mas que sim tem sintomatologia no pós-colocação, né? Que esse paciente vai ter que estar muito, muito bem orientado quanto aos sintomas depois da colocação, para que o procedimento dê certo, para que o balão se mantenha lá por 6 ou por 12 meses, o que a gente for escolher, para que não tenha que fazer retirada precoce. Então, a gente está falando de uma terapia que não pode ser vendida como uma terapia milagrosa, mesmo, né? A gente está em consenso aqui falando isso. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês, agora que a gente está se encaminhando aí para a reta final do nosso episódio, o que vocês acham que é a perspectiva futura para a colocação do balão? Aonde o balão se insere no tratamento da obesidade? Porque, assim, isso é desafiador falar sobre isso, porque a terapia da obesidade vem evoluindo a passos largos, quanto a terapia medicamentosa, a gente sabe disso, nos próximos 10 anos provavelmente a gente tenha muita coisa de terapia medicamentosa. A cirurgia bariátrica evoluiu muito, como a gente já falou no episódio anterior. Quem não viu o episódio anterior, volta lá para ver, né? A gente tem um convidado cirurgião bariátrico, Luiz Capaverde, nós falamos muito aqui sobre a terapia cirúrgica, né? Da bariátrica. E aproveito agora para pedir para vocês, deixem os comentários de vocês aí do que vocês acham sobre isso, onde o balão está inserido, né? Quem trabalha com balão, onde o balão está inserido no futuro, né, da terapia da obesidade. Então eu abro essa conversa aqui na mesa e quero a opinião de vocês. Talvez, embora tenha alguns estudos que ainda não terminaram, talvez uma terapia combinada, né? O Ari comentou antes que a semana 12 é a semana de
pico, né, de perda de peso, depois o paciente entra num platô. Tem um estudo muito bonito holandês com mais de 800 pacientes que eles identificaram que 75% dos pacientes tratados com balão, eles perderam o maior peso nas primeiras 12 semanas. Então, talvez associar uma dieta mais very low carb nesses casos, associar os inibidores de GLP, né, semaglutida, talvez uma terapia combinada possa ser alguma questão assim que a gente possa ajudar esse paciente a longo prazo. Mas é muito importante a gente ter em mente do reganho de peso, né? A gente tem que lutar com todas as nossas forças e engajar o paciente nisso para que ele não tenha reganho. Então ele precisa ter, e tem umas variáveis aí associadas ao reganho, falta de apoio emocional, falta de apoio a nutricionista e sedentarismo. Então são variáveis que a gente tem que modificar. Acho que é por aí, assim. Eu sou fã do balão intragástrico. Eu acho que ele tem o seu espaço. Tá? Eu bato muito que é a única técnica totalmente reversível e não tem problema usar de novo, porque isso é maravilhoso, porque você tira um balão intragástrico, tá? Você dá um espaço de tempo ali, em torno de 4 a 8 semanas, e você reintroduz um balão intragástrico e você vai ter a mesma potência inicial de perda de peso. Né? A tração, ela mantém a tração de lá das primeiras 12 semanas. E ela refaz o ciclo de novo. E Ari, é a terapia endoscópica primária com maior nível de evidência para perda de peso. E a gente tem um nível de segurança nisso que é muito importante a gente falar também. Eu acho que o nível de segurança é que você tirou o balão, terminou a terapia, não tem efeito a longo prazo. Nós temos drogas novas entrando no mercado e parecem ser promissoras, e acho que também isso faz parte do futuro, mas a gente tem que lembrar que eu não sei o desfecho a médio e longo prazo. Eu não sei sobre câncer de tireoide, eu não sei sobre câncer de pâncreas, e os trabalhos eles são bem claros. Eles não conseguem ainda responder isso. Vão responder daqui a 10 anos. São doenças de baixa incidência, a gente vai ver. Bom, tomara que não tenha relação nenhuma. Mas hoje a gente não sabe. Então, terapia totalmente reversível e completamente inócua depois que você parou é balão intragástrico. Então, eu acho que todas essas coisas têm que entrar quando a gente pesa que terapêutica utilizar. E aquilo que eu falei lá no início, ainda tem um mundo de pacientes que não foram, onde não se ofereceu, não tiveram nem acesso. Exato. Tem muitos pacientes que não tiveram acesso. 1%. E apesar de a gente estar falando só aqui... tratam no mundo. O que eu acho do futuro, assim, entrando nesse aspecto? Eu acho que é uma coisa, assim, o balão acho que já está bem posicionado. Eu acho que ele não tem o que ter medo, assim, vamos dizer, do processo. Acho que a terapia combinada vai ser bem interessante. Low, com uma dose baixa, não dose terapêutica desses, vamos dizer assim... hoje estão os análogos do GLP-1. Os análogos. Né? Então, assim, esse é o importante. Mas a gente não deve esquecer da questão da relação médico-paciente. Se o paciente não entender que qualquer mudança nos hábitos, ele mudou os hábitos, começou a se alimentar mais, começou a ter uma dieta hipercalórica, se ele não entender que ele vai ter que entrar em contato com o seu médico imediatamente, porque tem que acender um sinal de alerta. Olha, alguma coisa ali na frente vai dar errado. Eu já estou fazendo errado agora. Então, o paciente deve entender que qualquer mudança no estilo de vida que vai criar e vai voltar a ser obeso ou reganhar, eu sempre deixo esse alerta. Vem para começar a fazer um novo tratamento. Então, eu coloquei o balão no paciente, retirei o balão do paciente, teve sucesso. Ele começou a mudar o estilo de vida para se alimentar mais ou está começando a ter aquele estilo de vida que ele tinha antes de colocar o balão.
ele tem que vir consultar. A gente está falando de uma doença crônica, né, Mauro? Essa é a questão. A obesidade é uma doença crônica. Isso é fundamental. Acho que esse é o futuro. É tu alertar o paciente, não deixa chegar a 15 quilos de novo, a 18 quilos. E tem algumas recomendações nessa linha e hoje com a tecnologia a gente consegue disparar, o contato fica mais fácil, né? Tem algumas recomendações de, após a retirada do balão, pelo menos uma vez por mês, contactar o paciente e ver como é que ele está indo. No mínimo 6, mas idealmente 12 vezes ao ano. Para ele não se perder. Esse paciente precisa disso. Exato. E tentar falar para o paciente, para ele entender que problemas de trabalho em casa não é igual a comer, né? Então, assim, aconteceu isso, deu algum problema, não, vamos acompanhar, vamos ter um acompanhamento psicológico. Talvez o acompanhamento psicológico, nutricional, vai ter que se manter pro resto da vida. Fundamental. Ele tem uma doença crônica. Isso é o mais importante. Perfeito. Fundamental. Então, não é colocar o balão, tirar, perder o peso e segue a sua vida, né? Isso é uma doença crônica. Deixa eu colocar mais uma coisa na mesa. Vocês acham que em algum momento a endoscopia vai sair desse jogo? Ou seja, não vai precisar mais de endoscopia para o balão e a gente vai estar só em cima de um balão deglutível e que... Eu acho que essa é uma possibilidade. Eu acho que tem espaço. Tá? Eu acho que tem espaço para todos os balões. E principalmente colocando o que o Lisandro falou, a quantidade de pacientes que a gente tem para ajudar. Daqui a pouco o balão deglutível vai disseminar a técnica, disseminar um pouco mais essa terapêutica para mais gente. Uhum. Claro que a gente tem a questão do custo, né, de valores, mas vai ter paciente para colocar por endoscopia, vai ter um balão que a gente coloca sem endoscopia e daqui a pouco retira com endoscopia. Isso pode ser que evolua. Assim como a gente vai ter que conhecer o estômago desse paciente antes de colocar o detalhe é o seguinte, né? Só para o pessoal ter o conhecimento. Esse balão deglutível, ele não tem um auxílio endoscópico, certo? Mas ele tem 4 meses na maior possibilidade de ficar dentro do estômago. 4 meses, mas está ficando menos. Está ficando... Né, a média é menor. Então... Claro, tem aquele pico de 12, né? Então, vamos aguardar os resultados a longo prazo, vamos ver. Parece ser um pouquinho inferior aos resultados iniciais, né? Mas eu acho que tem que ter uma tecnologia junto, talvez, do balão. Esse balão deglutível, ele traz uma tecnologia junto, em que deixa o paciente engajado no relógio, ganha uma balança, tem uma comunicação diferente. Eu acho que isso é importante para o paciente hoje em dia. Talvez é isso que tem que ser criado, essa tecnologia junto de informação, e o médico é avisado quando a balança, o paciente se pesou, entende? Então é bem interessante esse link aí, e esse balão pode trazer um pouco dessa... E é uma forma de realmente disseminar a técnica, né? Então, quanto mais isso evoluir, mais a técnica vai ser disseminada e ela vai evoluindo realmente. E a endoscopia vai estar presente sempre, porque a gente está falando de um órgão onde a gente precisa conhecer, a gente precisa saber se esse paciente tem esofagite importante, a gente precisa saber se esse paciente tem úlcera, se ele tem outras coisas que contraindicam o balão. Mas talvez, realmente, para a introdução... E para contextualizar essa evolução, a gente olha um pouquinho para trás. O primeiro balão foi colocado em 1985, então vai ter 40 anos. Era lá com observações com bezoares gástricos, né? E sim, aí que foi o início. Foi o início de tudo, né? O balão colocavam 200 ml, o índice de para-efeitos era elevadíssimo, mas aí a tecnologia veio, né? E a gente hoje está com resultados. Eu vejo que esse portfólio de acessórios, né, de balões para a gente utilizar, ele vem para nos ajudar. Porque quanto mais opções você tiver, mais você consegue individualizar o seu paciente. Porque a maior parte do grupo, com certeza, vai seguir se adaptando e tendo melhor resultado com o balão líquido, né, que nós vamos individualizar ali, pelo que a gente já falou, entre 6 e 12 meses, conforme o nosso objetivo. Mas existem outros subgrupos que com certeza vão ter espaço, vão se beneficiar mais pelo balão de ar, como o Mauro falou, vão se beneficiar mais pelo balão deglutível. Então, eu acho que
essa gama de balões que a gente vem tendo agora e vem se apresentando para nós, ela vai nos facilitar, né? Porque a gente vai poder individualizar. E tratamento da obesidade, tratamento de doenças em geral, deve ser individualizado, né? A gente deve buscar a melhor opção para o nosso paciente. E como... Isso é interessante, né? Porque a gente está falando de uma doença, realmente é um problemaço, né? De saúde pública, um peso enorme, né? Tanto financeiro quanto de saúde. Mas, em contrapartida, a gente também está falando de uma evolução nos últimos anos que vem trazendo muitas opções, né? Seja as opções endoscópicas, que a gente vem falando muito aqui, as opções de medicamento que vem avançando, a técnica cirúrgica que avançou muito. E elas não são excludentes, pelo contrário, elas se somam. Exato. Né? Para o foco ser centrado no paciente. Tem uma luta grande, talvez a nossa maior luta seja chegar nesse paciente, né? É realmente o que a gente já falou aqui. Os pacientes terem a oportunidade, o acesso a esse tratamento. Que é o mais importante. Porque existe por um lado, uma doença muito pesada e muito difícil, mas, por outro, um avanço no tratamento que vem avançando muito. E o nosso trabalho é realmente tentar fazer chegar essas informações para o maior número de pessoas, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Tá? Estamos indo para o final do nosso podcast. Infelizmente. Né? Infelizmente. Passa rápido. Nossa, essa é a frase que não pode faltar nunca. Né? A gente vai revezando. Um dia um fala, passa rápido. Outro dia o outro fala, para não falar o mesmo sempre. Muito bem, nós estamos indo para o encerramento, então, do nosso segundo episódio da segunda temporada do Qualos Podcast. Não antes, claro, de me dirigir a você que nos assistiu e nos ouviu até aqui. Agradecimento muito especial a você que está aqui conosco. Fica o convite novamente para que você, ao final desse episódio, volte lá e assista os episódios da primeira temporada, onde nós falamos de câncer coloretal. Tem muito material interessante lá. Nosso primeiro episódio também, onde nós falamos sobre obesidade, com viés até mais relacionado à cirurgia e o tratamento das complicações pós-cirurgia bariátrica. Vem muito mais por aí. Nós temos outros episódios aí programados para falar sobre obesidade, com assuntos muito interessantes. Pedir que vocês curtam, né, esse conteúdo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, compartilhem os nossos conteúdos, compartilhem os cortes semanais que nós estamos lançando lá no Instagram, no Facebook. E dizer que nós estamos aqui disponíveis e abertos para comentários, para sugestões. Comenta aí, né, no conteúdo, falando um pouco, quem tem experiência com colocação de balão, quem tem dúvidas sobre para quem indicar, quem ficou com dúvidas sobre o que nós conversamos aqui, quem concorda ou quem discorda, né? Essa é a ideia, engajar cada vez mais. Muito bem, agora é o momento de agradecer o nosso convidado, né, que esteve aqui, que abrilhantou o nosso episódio. Obrigado, Lisandro Bizarro. Obrigado mais uma vez aí por participar do Qualos Podcast. Foi um prazer. Na realidade, quem agradece sou eu. Eu que agradeço a possibilidade, a oportunidade de revê-los, de estar aqui nesse programa de novo. Vou dizer de novo, porque realmente é muito legal, de bastante qualidade. E uma alegria enorme estar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa e sucesso. Vida longa ao Qualos. Que bom, que bom. Ari Mauro, aí uns segundinhos aí para a gente agradecer. Só agradecer também. Muito feliz. Eu acho que o Lisandro abrilhantou muito aqui nosso podcast. Eu acho que trouxemos alguns esclarecimentos, né? E se o pessoal se ficou faltando alguma coisa, alguma informação, assim, ou alguma dúvida, manda pra gente também, né? Que a gente responde aí, né? Bom, eu também gostaria muito de agradecer o Lisandro. Confessar aqui que eu já conheço o Lisandro há 25 anos. Né? A gente se conhece há 25 anos e... Ontem. Ontem. E foi um grande prazer de tu vir aqui no nosso projeto e a gente poder conversar. E dizer que o tema de hoje é um tema bastante importante e que o balão ultragástrico é um método bastante eficiente no tratamento da obesidade e, quando bem indicado e bem manejado, leva a resultados muito, muito satisfatórios.
Muito bom. Mauro, não vou dizer que eles estão velhos, que se conhecem há mais de 20 anos. Eu não sei. Porque isso aqui vai ficar no YouTube, depois tem muita gente vendo. A gente já tem cortes com mais de 50 mil views, tá? Então, vamos deixar, não vamos falar. Não, é que a gente se conheceu no Jardim da Infância. Não falei isso. Pode ser. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de todos, para quem está nos assistindo até aqui. Esse foi o segundo episódio da segunda temporada do Qualos Podcast. Um abraço e até a próxima.